Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, o Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, o Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, o Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, o Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. E a você, querido aluno Unicesumar, bacharel em teologia, está aspirante a bacharel, estudando, fazendo o seu caminho. Estamos aqui trilhando um caminho bastante bonito, estudando as línguas bíblicas e percebendo como as línguas bíblicas têm uma incidência direta, mas direta na interpretação dos textos bíblicos. Eu imagino que você passa por alguns questionamentos que são comuns aos estudantes de teologia, também foram muito comuns a mim quando eu estudava. Nós nos perguntamos, mas meu Deus do céu, será que eu preguei errado algumas coisas? Será que eu entendi bem alguns textos? Faz parte questionar-se sobre isso. O importante é que depois de questionar-se, nós procuremos estudar e nos aprofundar em cada sermão que a gente faz, quando nós vamos conduzir uma reflexão bíblica, pegar bons comentários antes para tentar entender um pouquinho ali da mecânica do texto, daquela tessitura do texto, que nos ajuda certamente a respeitar o texto bíblico como revelação divina, como palavra de Deus dirigida a nós, e sobretudo nos ajuda a tirar do texto a sua mensagem teológica, que é, minha gente, no fundo, em última instância, claro, o elemento que move a conversão e que faz os homens encontrarem-se de fato com o nosso Senhor. É importante que nós, dentro do nosso trabalho pastoral, tenhamos essa visão muito amadurecida dentro de nós. Que para trabalhar com Sagrada Escritura precisamos desse respeito acadêmico, desse cuidado em olhar para o texto, entendendo que um texto escrito em outra língua muitas vezes diz muito mais para nós quando nós olhamos um texto na sua língua original, no seu texto materno. Nós já estudamos muito do hebraico bíblico, não é mesmo? Imagino que foi uma experiência muito boa para você, assim como tem sido para mim também. Reconhecer alguns elementos diferentes dos textos bíblicos, perceber que alguns textos ganham vida, né? Saltam aos olhos quando nós estudamos eles no original e, sobretudo, começar a conhecer alguns elementos de gramática. Eu sei que é a parte mais difícil e por isso nós sinalizamos no nosso encontro passado que existe também um caminho para que você continue os seus estudos de hebraico e possa aprofundar alguns elementos gramaticais que exigem aí sim bastante tempo, dedicação, que exigem que se façam exercícios ali em casa, que se gaste de fato tempo para assimilar essa nova língua e entender um pouco melhor a forma com que Deus falou para os homens. Agora nós abrimos um novo capítulo nesse nosso estudo das línguas bíblicas. Nós saímos do hebraico, nós saímos também do Antigo Testamento, na sua maior parte, e nós vamos para a língua grega. Nós temos um itinerário interessante na nossa aula de hoje, fazendo especialmente um panorama para conhecer o que é o grego bíblico, de onde ele vem, qual foi a história do desenvolvimento da língua e quais são as características desse grego bíblico que é diferente do grego clássico e que muitas vezes foi tido como um grego muito popular e por isso foi colocado em segundo plano. Vamos entender um pouco de toda essa dinâmica aqui nessa nossa aula de hoje, tá bem? Quero começar a nossa aula, claro, apresentando para você quais são os nossos objetivos de estudo. Veja ali comigo. Nessa unidade 4, o título é o grego bíblico e nós temos os seguintes objetivos de aprendizagem. Em primeiro lugar, conhecer aspectos gerais, claro, elementos introdutórios da língua grega. Depois, descrever os diversos períodos históricos pelos quais passaram a língua grega até o presente dia. E, por fim, conhecer um pouquinho o grego do período bíblico, que é o grego chamado koiné. Essa é uma experiência interessante para nós.
claro, como no hebraico, quero começar lendo com vocês um versículo em grego. Esse é o primeiro versículo do Novo Testamento, do Evangelho de Marcos. Se diz assim: Arche tu Evangelio Iesu Christu huiu theu. Arche tu Evangelium Iesu Christu huiu theu. Temos aqui palavras interessantes. Se nós conseguirmos, se a gente tiver tempo, se o professor aqui não falar demais, nós vamos trabalhar com a questão sinótica desse versículo no final dessa aula. Vamos lá. Arque, a primeira palavra que aparece é o correlato do Gênesis, do começo do Gênesis, da primeira palavra da Bíblia. Arque significa, é o correlato de Bereshit no hebraico, que significa o princípio de todas as coisas. É como se Marcos aqui quisesse mostrar que o Evangelho de Jesus, que a vida de Jesus, que essa boa nova dada aos homens é um novo começo na história. É o princípio de todas as coisas, é um novo princípio, que não se esquece do passado, mas que dá a plenificação desse passado. Tudo bem que o termo plenitude é um termo de Mateus, mas a ideia está implícita também nos textos de Marcos. Arque, a gente segue com tu evangelium. Ou seja, é o princípio de quê? É o princípio do Evangelho. Olha só, essa palavrinha aqui a gente conhece bem, não é? Evangelium. Na verdade, aqui tem um U, então nós teríamos que ler como Evangelium. E apesar de aqui aparecerem dois Gs, quando esses Gs estão juntos, eles se transformam em NG. Tu Evangelio. Então, princípio do Evangelho. E olha aqui, gente, um nome bonito que aparece. O nome que está acima de todos os nomes, o nome pelo qual todos nós somos salvos. Iesu Christu. Esse é o nome de Jesus em grego. Lá no hebraico, o nome de Jesus vai ser bem diferente. O nome de Jesus é Yeshua. Yeshua. Nós conhecemos, no geral, a terminologia que deve ter sido falada na sua época de Yeshua HaMashiach. O nome pode ser Yeshua ou Yeshua, ou Yehoshua, tem algumas variantes. Yeshua HaMashiach é Jesus o Cristo. Isso passado para o grego vai se transformar em Iesu Christu, que vai dar origem depois ao nosso Jesus. Mas o nome de Jesus, o nome do nosso Senhor, lá no hebraico é um pouquinho diferente. E claro, tem um acréscimo importante aqui no Evangelho. Olha só, no primeiro versículo do Evangelho. É o princípio da Boa Nova. Que Boa Nova é essa? Bom, essa Boa Nova é Jesus Cristo. E quem é esse Jesus Cristo? Ele é o Filho, Huiu, de quem? É o Filho, Theu, é o Filho de Deus. Então nós temos o princípio. Vamos apagar aqui para ficar mais bonito. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Simples, não é? Então Marcos deixa bem claro que lá no comecinho a grande boa nova transforma os homens, que parte a história em duas, que mostra que é um novo tempo, tempo de salvação, ainda que esse tempo da salvação e o termo tempo seja muito típico de Lucas. Esse tempo é o tempo de Jesus. A Boa Nova é Jesus Cristo. E por que ele é a Boa Nova? Porque ele é Filho de Deus. E esse Filho de Deus se fará carne entre nós. Entretanto, o termo Filho de Deus ele não é comum em Marcos, ele não aparece muitas vezes. Marcos vai cadenciando o texto. De repente, alguns de vocês que estão assistindo esse vídeo, que estão aqui estudando teologia conosco, estão ligados ao mundo musical. Eu não sou muito aí desse ambiente musical, mas eu sei que para os cantores, por exemplo, começarem ali a música certinho, bem afinados, eles precisam daquela nota inicial que dá o tom da música, que ajudou eles ali a afinar a mente e entrar ali no tom certinho. O tom inicial do Evangelho de Marcos é esse. Ele vai apresentar esse Evangelho. O que é o Evangelho? É essa boa nova que mostra Jesus como verdadeiro Filho de Deus. Vamos falar um pouquinho só de grego aqui já, como curiosidade. Evangelium, ele não era, na verdade, originalmente um termo cristão. Ele era um termo que designava ou a figura do rei, ou as proclamações oficiais do rei, que eram colocar, ou até podia ser até o mensageiro que ia levar
as proclamações oficiais do rei para os povos. Entretanto, claro, no mundo cristão nós tivemos uma reviravolta. Evangelion começa a mostrar o Rei dos Reis e mostra que a grande proclamação, a notícia, a mensagem que se confunde, que se mescla com o mensageiro é Jesus Cristo, Filho de Deus, feito homem. É nesse mundo, minha gente, que nós começamos a entrar a partir de agora. Bem-vindo ao grego bíblico. Vamos conhecer um pouquinho da história do grego? Bom, em primeiro lugar, aonde o grego aparece na Bíblia? Será que ele está também no Antigo Testamento? Sim, está. Bom, agora a gente tem algumas diferenças de terminologia dependendo da confissão religiosa que você faz parte. No geral, para o mundo protestante, a terminologia apócrifo é empregada para o que no mundo católico se chama deuterocanônicos. Isso vem de duas escolas, duas propostas diferentes de tradução da Bíblia do hebraico para o grego. Nós já conversamos nas nossas aulas que lá no século III, mais ou menos, houve todo um incentivo para que a Bíblia fosse traduzida do hebraico para o grego. Era um momento na história em que os ptolomeus que moravam, eram gregos que estavam instalados ali no Egito, eles dominavam a Palestina. E ali se faz uma grande biblioteca em Alexandria e existe a necessidade, muito mais que necessidade, o desejo, de colocar dentro dessa biblioteca, dentro desse mundo cultural que vai se consolidando em Alexandria, também uma cópia da Bíblia hebraica. Mas claro que essa cópia tem que ser feita no grego. Mais ainda, muitos judeus já viviam fora da Palestina, no que nós chamamos de diásporas. No meio das grandes perseguições, os judeus começavam a sair e instalavam-se em outras cidades. Então é necessário que a Bíblia seja repassada do hebraico para o grego. Claro que na Palestina isso é um problema. Ali existe um modelo muito mais conservador que valoriza a única língua verdadeira para o culto, para a religião. A língua oficial, aquela língua que é autorizada, é unicamente o hebraico. Agora, em Alexandria, você tem uma escola que ela é um pouco mais tranquila com relação às línguas, e ela aceita alguns livros que tinham sido escritos originalmente em grego. Esses livros, eles não entraram no cânon protestante e entraram no cânon católico. Por isso, nós chamamos esses livros no cânon católico de deuterocanônicos. Deutero significa segundo, ou seja, eles vêm em segundo lugar. E como não entram no cânon protestante, para o mundo protestante, no geral, eles são chamados de apócrifos, ainda que alguns os considerem, ou pelo menos os chamem, de deuterocanônicos. Tá bem? Então, esses livros eles foram originalmente escritos em grego, manifestando já essa cultura judaica que se instalava fora da Palestina. Entretanto, alguns deles têm uma certa dificuldade. Por exemplo, o livro de Eclesiástico, que nós chamamos do livro de Ben Sirá, ou Ben Sirac. Esse texto é um texto bastante interessante, porque no princípio dele, na introdução de Eclesiástico, se tem um prólogo que diz, que fala um pouco da história do livro. Isso é um pouco raro, sim, é bem diferente de nós encontrarmos isso nos textos do Antigo Testamento. Como se fosse, entre aspas, um colofão, aquela página inicial que dá as informações do livro. E ali se diz que Eclesiástico ele tinha sido inicialmente escrito em hebraico, e depois o neto do autor fez a tradução dele para o grego. E ali traz uma informação bastante interessante. Ele diz que alguns termos que estavam originalmente em hebraico não ficam bem no grego. Isso é genial. Mostra essa dificuldade, gente, que é necessariamente fazer uma tradução, que nenhuma tradução é fácil. E claro, há termos que são tão próprios da língua, que são tão idiomáticos, que a gente tem uma dificuldade impressionante em traduzir. Por isso, ainda que os deuterocanônicos tenham sido escritos originalmente em grego, alguns deles devem ter uma versão em hebraico. E, de fato, nos manuscritos de Qumran, nas cavernas de Qumran, que nós já apresentamos para vocês, foram encontrados resquícios desses textos em hebraico de Eclesiástico. Era um eclesiástico, ainda que não fosse aceito por uma boa parte de judeus e fosse aceito por outra parte, ele era usado como instrução. Então, daí tinha diferença. Se ele era autorizado ou não como o livro inspirado, era uma coisa, mas ele era usado na instrução dos jovens, porque é um texto com muitas dicas práticas de como viver, então ele era muito usado ali nas sinagogas. Então, os deuterocanônicos, quais são? Vamos lá. Se você quiser acompanhar comigo, veja só em tela. Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus,
o livro de Baruque, que era o secretário de Jeremias, o livro da sabedoria. Agora, também os livros de Daniel e Esther contêm algumas seções que estão em grego. São seções muito pequenas. Daniel no capítulo 3, versículos 24 e 25, e versículos 52 a 90, versículos 13 e 14, e depois uns 6 capítulos de Esther. Ok? Vamos lá. Deixa só para o senhor tomar uma água aqui. O Novo Testamento, minha gente, ele foi escrito na sua totalidade em grego. Entretanto, dentro hoje das teorias que nós temos de formação do Novo Testamento, nós compreendemos que alguns elementos, originalmente, algumas fontes que deram origem aos evangelhos, estavam na língua original de Jesus, em hebraico ou aramaico. Muitos autores dizem, amparados por Eusébio de Cesareia, o primeiro historiador cristão que escreve uma história eclesiástica no século IV, dirá que o texto de Mateus foi escrito em sua língua original e depois repassado para o grego. Então, a língua original era o aramaico falada e a língua escrita era o hebraico. Então ficam as dúvidas qual era a versão original do Evangelho de Mateus. A maioria diz que era um evangelho escrito em aramaico. Entretanto, essa cópia em aramaico, o texto de Mateus em aramaico, nunca chegou até nós. Então nós não tivemos contato com ele. Portanto, os 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos, que foi escrito em conjunto com Lucas e só depois foi separado, todo o epistolário paulino, as 13 cartas paulinas e a carta aos Hebreus, que não é paulina, mas tinha sido colocada junto. Depois as cartas que nós chamamos de cartas católicas, né, as cartas que são feitas para toda a igreja. E o Apocalipse, tudo isso foi escrito essencialmente em grego. A gente vai falar um pouco do porquê que o grego se torna essa língua oficial. Entretanto, também nós temos, dentro da teoria da composição dos evangelhos, o que nós chamamos de uma fonte que. Fonte que é meio redundante, porque que vem do alemão, que significa é uma abreviação de quelle, que significa fonte. Então, falar fonte que seria falar a fonte. Não dá muito certo. Mas tranquilo. Se diz que os evangelhos eles foram formados, o evangelho de Mateus e o evangelho de Lucas, que foram escritos depois do evangelho de Marcos. É interessante, né? Marcos aparece em segundo lugar na Bíblia, mas foi o primeiro a ser escrito. Quando Mateus e Lucas escrevem os seus evangelhos, eles têm de um lado o evangelho de Marcos e do outro lado um caderninho, um conjunto de escritos, de papiros ou pergaminhos que traziam os ditos de Jesus. Ou seja, era um conjuntinho de papiros que resgatavam aquilo que os apóstolos lembravam do que Jesus tinha falado. Então tinham ali algumas frases de Jesus. A essa fonte nós chamamos da fonte das logia, ou seja, daquilo que Jesus falou. Vem do verbo lalem, de falar. Então, claro, como reúne os ditos, provavelmente os ditos foram feitos em aramaico. Então deve ser uma fonte que foi originalmente escrita em aramaico. Ok? Vamos lá. Existem muitos papiros que foram encontrados no Egito que nos permitiram determinar que a língua da Septuaginta e do Novo Testamento são reflexos de um grego bastante popular, um grego bastante diferente do grego clássico, chamado de koiné. Koiné significa o grego comum, esse grego ordinário, no sentido que era bem espalhado, falado por todos, que era um grego muito típico da bacia mediterrânea, por conta das conquistas de Alexandre Magno até o final do século IV. Vocês já conhecem um pouco da história, não é mesmo? Nós não sabemos muito bem como o mundo grego começou a ser organizado. Ele foi organizado em pequenas cidades que depois foram se fortalecendo, se coligando, e com as conquistas da Macedônia, de Filipe II, e depois com Alexandre Magno, nós tivemos um grande império sendo estruturado. Existem muitas teorias que falam da formação dos gregos. Alexandre Magno, continuando ali o modelo imperialista, conquistador do seu pai, de Filipe II, ele começa a dominar o mundo conhecido na época. E é interessante que Alexandre Magno ele era um estrategista militar impressionante, mas impressionante, que tem um tempo muito curto de conquistas. Ele passa 10 anos nesse projeto de conquistas, de 333 a 323, mais ou menos. De maneira surpreendente e até irônica,
A história diz, ainda que tem outras lendas, outras variantes aí com relação a isso, que Alexandre Magno morre por conta de uma picada de mosquito, por conta de uma malária na África. E aí o mundo tem que ser dividido entre os seus generais, entre os gregos. Entretanto, você também deve saber que as conquistas de Alexandre o Grande, elas são conquistas que envolvem mais do que o militarismo, mais do que a taxação dos povos dominados. Alexandre sabe que para que de fato o mundo grego se perpetue e o projeto dele deu certo, porque ainda hoje nós estudamos a filosofia grega, as nossas leis são muito influenciadas pelo mundo grego. Roma comprou também esse modelo grego de pensamento, então tudo isso chegou no mundo conhecido e se perpetuou na história. Alexandre Magno, ele impunha também para os povos dominados a cultura dos gregos. Ok? A koiné bíblica, ela é igual à koiné que os gregos tinham, que Alexandre Magno tinha? Não, calma lá, ela tem algumas diferenças. Olha só o que eu separei para a gente conversar. A koiné bíblica, ainda que esteja influenciada por características hebraicas e aramaicas, é o que nós chamamos de semitismos. Não se diferencia dos escritores da época. Olha só que importante isso. Por muito tempo, quando lá no Renascimento, quando influenciado pelo Iluminismo, pelo Renascimento, aqui a gente está no século XV, século XVI depois de Cristo, quando tudo começa, né, os pressupostos do século XIV, mas tudo explode nos séculos XV e XVI. Há um retorno do mundo para aquilo que é clássico. Então o povo começa a estudar inclusive as línguas clássicas e se resgata o grego, por exemplo. Quando se resgata o grego clássico, o grego dos filósofos, ou pelo menos dos filósofos clássicos, como Platão, o povo percebe, os estudiosos intelectuais da época, percebem que talvez o grego bíblico não fosse tão erudito quanto o grego dos filósofos, porque era um grego muito popular. E claro, o texto bíblico é uma época em que a razão ela quer se suplantar acima do domínio da fé, que o mundo que era teocrático, o mundo que era teocêntrico, passa a ser antropocêntrico, então Deus estava no centro, e todos esses movimentos culturais querem colocar o homem no centro, e a deusa razão começa a ser valorizada. Então, o Deus da fé, o Deus das religiões, ficam em segundo plano diante da verdadeira deusa, como eles chamavam, que era a deusa razão. Com isso, é claro que se buscavam vários elementos que pudessem descaracterizar o texto bíblico. E ficava aquela corda, como que a gente chama aquela brincadeira de cabo de guerra, né? De um lado puxavam os racionalistas falando que a Bíblia era uma invenção, que era uma falácia, e do outro lado os religiosos falam, não, calma lá, a Bíblia é verdadeira, não se pode questionar a Bíblia, não se pode perguntar. E claro que o estudo bíblico também nessa época não avançou tanto assim. Agora, atualmente, nós tivemos muitas descobertas e uma volta também para outros autores que são autores dessa época, quando surge a koiné. E se descobre que esses autores aqui que você vê, Políbio, tem um tezinho a mais aqui, Políbio, Estrabão, Filon de Alexandria, Flávio Josefo, Plutarco, todos esses autores aqui que você vê, eles têm um grego muito parecido com o grego bíblico. Entretanto, o grego bíblico ele tem os semitismos. O que é um semitismo, minha gente? Você já deve se lembrar. De onde vem o nome semita? Consegue se lembrar? Nós conversamos lá atrás, não é mesmo? Lembra dos filhos de Noé? Jafé, Cam e Sem. Sem se refere a todo esse mundo árabe, esse mundo oriental que foi dado a esse filho de Noé, né? Que tomou conta do mundo, que povoou esse mundo. Então, os semitismos são características das línguas semitas, especialmente o hebraico e o aramaico, claro, né, porque era falado na Palestina, que estão presentes nos textos gregos. Nós vamos trabalhar um pouquinho com isso adiante. Depois nós falamos um pouco mais desses tais aramaísmos ou hebraísmos, ou de modo geral, como nós chamamos, semitismos. Um exemplo disso, bem concreto, que nós já podemos falar, é a modificação de alguns termos que originalmente no grego significavam algo e depois, quando foram repassados para o mundo bíblico, passaram a significar outra coisa. Veja só alguns termos que aparecem na Bíblia grega e que foram mudados no sentido a partir do texto bíblico.
Então veja aqui, termos como doxa, diatheke, psique, soma, dianoia e cosmos, neles foram acrescentados sentidos novos e diferentes. Vou pegar aqui como exemplo só o doxa, para que a gente entenda. Doxa no mundo grego, ele é o contrário da episteme. A episteme é aquela verificação da sabedoria a partir de métodos de estudo. A doxa não, ela é uma formação de argumentos a partir do conhecimento comum, do conhecimento popular. Então, quando se estrutura um argumento, escutando o povo, aqui nós temos a doxa. Entretanto, na tradução da 70, na tradução grega da Bíblia, doxa foi usada como o termo correlato no grego do hebraico kabod, que significa glória. Olha que interessante. Doxa, esse conhecimento popular que está ali enraizado junto do povo, foi entendido como a glória de Deus que se manifesta sobre o povo, ou o peso de Deus que se manifesta sobre o povo, né? Então o termo ele foi modificado, ok? Vamos lá. Os evangelhos sinóticos e os logia, eles refletem um grego de tradução mais literária que literal, ou seja, mesmo que a gente tenha as falas em aramaico originárias, claro, Jesus falava aramaico. Quando as falas de Jesus são transportadas para a Bíblia, elas não são transportadas assim literalmente, tintim por tintim, mas elas são transportadas fazendo algumas adaptações, claro, para que o texto grego possa acolher a fala em aramaico. Então, é um texto já bem adaptado para que ele receba ali o mundo aramaico e possa dar um significado para isso. A influência da Septuaginta ela, se faz presente em todos os evangelhos, especialmente no Evangelho de Lucas e no uso de alguns conceitos hebraicos por Paulo, como o conceito de justificação, que é um conceito tipicamente judaico. O judeu, ele tem como proposta de vida cumprir a Torá. A Torá não é só a lei pela lei. A lei para nós hoje ela é a baliza de punição, não é mesmo? Se eu perguntar para você, o que acontece quando nós passamos o sinal vermelho? O que você me responde? No geral, a resposta dos estudantes é, se eu passo no sinal vermelho, eu sei o que vai acontecer. No final do mês, recebo ali a cartinha e levo uma multa, não é mesmo? Na verdade, é um pouquinho mais do que isso. Se eu passo no sinal vermelho, eu estou colocando em risco a minha vida e a vida de outras pessoas que podem estar passando naquele cruzamento. Então, a lei, ela é, na verdade, um regulador social que nos permite viver em harmonia e fazer com que a vida comum ela seja mais ordenada. A lei de Deus, claro, ela tem o objetivo de levar o homem para o céu, de fazer o homem viver segundo essa ordem inicial que foi criada na teologia da criação, o homem se reconectar com a teologia da criação e ser feliz. Com isso, minha gente, o judeu ele tenta viver a lei, inclusive o termo Torá, que define a lei, é um termo mal traduzido como lei. Ele seria melhor traduzido como instrução, porque Torá significa o caminho que a flecha faz para chegar no alvo. Ou seja, é o caminho que o homem faz para ser feliz e chegar diante de Deus e se apresentar de maneira justa. Ou seja, eu vivi aquilo que era justo, aquilo que eu deveria viver dentro da proposta da criação. Por isso, termos como justificação são termos que acabaram entrando na Bíblia hebraica, ok? Ou propiciação. O Apocalipse certamente reflete uma fala grega, que era uma fala de judeus de mundo grego, feitas na sinagoga. Se ele é feito na Ásia Menor, se ele é construído na Ásia Menor, de fato ele deve refletir já esse mundo grego, esse mundo judaico que falava grego, ok? O mundo dos judeus da diáspora. Vamos conhecer um pouco dos períodos da língua grega? Tem aqui em primeiro lugar uma pequena linha do tempo para que a gente entenda como isso funciona. Vamos lá? Então lá entre 1500 e antes de 1500 e 900 a.C., nós temos um período formativo da língua grega, que ela ainda não estava estruturada. Lembrem que em 1500 a.C. nós ainda não tínhamos o alfabeto, ele estava sendo formado ali na região da Palestina, no corredor siríaco, né? E a partir de 900 nós temos o grego, que nós chamamos do grego clássico, que vai até 330 a.C., mais ou menos, né? Quando começam ali as grandes incursões militares de Alexandre o Grande. É justamente nesse período que nós temos sendo desenvolvido o grego da koiné, ou seja, esse grego comum. A koiné ela é o formato grego, né? Ela é como se fosse um tipo de grego.
Então, o tipo grego da koiné, ele vai de 330 a.C. até mais ou menos 330 depois de Cristo. Depois nós temos várias mudanças que estão ligadas ao grego ficando um pouco escondido ali em Bizâncio. Então é o período bizantino, nós vamos falar um pouco disso. E a partir de 1453 nós temos o grego moderno. Então esses são os períodos evolutivos da língua grega. Onde está, minha gente, o período bíblico que se refere ao mundo grego? Olha só. Aqui em 330, Alexandre começa a conquistar o mundo e conquista também a Palestina. Então, a partir daqui, a Palestina começa a falar grego. A Palestina fala grego, colocam-se ginásios em Jerusalém, constroem-se templos estrangeiros para Jerusalém, querem colocar uma cabeça de porco no Santo dos Santos. Isso gera uma revolta gigantesca em Jerusalém. Vem um grupo chamado dos Assideus, ou os Assidim, que são judeus bastante piedosos, que reagem contra isso e fazem um movimento de resistência, que vão dar origem depois à grande revolução e rebelião. Estou juntando as duas coisas. A revolução feita pelos Macabeus, pela família de Macabeus, dos Macabeus. Judas Macabeu é o grande cabeça dessa revolução, claro, seguindo o processo que o seu pai já tinha feito. Mas aqui nesse período nós temos uma grande influência grega já na Palestina. Depois nós temos aqui o período cristão, o período de Cristo. E claro, o mundo grego continua influenciando a fé do povo judeu até 330, até o século III, quando aqui o latim começa a ir suplantando continuamente o grego nas traduções bíblicas. Até é justamente aqui que nós temos a tradução da Bíblia para o latim. Em 386, se não me falha a memória, Jerônimo termina a tradução da Bíblia para o latim e, claro, ela naturalmente suplanta tanto o grego quanto o hebraico. Ok? Vamos conhecer cada uma das etapas do grego antigo? Começamos com o período formativo. O período formativo, ele, claro, começa na pré-história dos gregos, na origem da raça grega, e vai até Homero, perto de 900 a.C. Homero, que é o grande historiador grego, né, bem conhecido até no próprio mundo cristão. Muitos estudiosos eles tentaram fazer um pareamento da história escrita por Homero e depois a história produzida no mundo cristão. Vamos lá. As tribos originais, elas foram impedidas de ter relações umas com as outras. Isso é bem típico da formação do povo grego. As cidades vão começando a serem construídas e por conta justamente de acidentes geográficos, da dificuldade que eles tinham para se comunicar entre si, as cidades elas formam grupos relativamente independentes, que não têm muito contato entre si e muitas vezes eles até se chocam entre si. Então, bem conhecido, por exemplo, Atenas, Esparta, que são essas cidades que vão se construindo, se fortalecem, que são cidades gigantescas, têm um povo numeroso e bem estruturado, e logo depois, claro, começa a expansão marítima da Grécia. Então elas foram se formando em um processo bastante lento de construção de unidade. Com isso, é claro que em cada cidade, em cada lugar que o grego ia nascendo, que o Império Grego ia se constituindo, ainda não tínhamos um império, vão se formando ali junto do povo dialetos locais. Veja só quais dialetos são produzidos nesse mundo grego. Nós temos o ático, o boético, o dialeto nordeste, o tessalônico e o árcade. Desses dialetos nós tivemos algumas derivações que você pode acompanhar. O dórico, o aeólico e o jônico. Vejam só, vamos contar comigo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 dialetos que vão surgindo ali no mundo grego. Com bastante diferenças entre si, ainda que todos eles conservem semelhança, e a grande semelhança é no alfabeto. Todos têm o mesmo alfabeto, ok? Com o tempo, uma das línguas tem que se sobressair sobre as outras. É o normal de qualquer desenvolvimento de língua. Vamos ver, claro, qual língua vai se sobressair, acompanhando o período seguinte da história grega, que é o período que nós chamamos de período clássico. Veja só comigo aonde está o período clássico. Nós falamos que o período clássico ele vai do século de Homero, próximo de 900,
até as conquistas de Alexandre Magno, conhecido também como Alexandre o Grande. Nesse período, por influência de Alexandre, existe uma supremacia do dialeto que nós chamamos de ático, que ele constitui a base principal do grego do Novo Testamento. Claro, se Alexandre o Grande, na época dele, se constitui a Koiné ela depende do ático, que, claro, está ligado também a Alexandre o Grande. Então, ele traz a sua própria língua, o seu próprio dialeto. E, com isso, o dialeto ático se consolida na Grécia e depois dá origem à Koiné. Nós conhecemos muito bem o dialeto ático, e ele é o dialeto que se perpetua na história, diante das grandes obras que são feitas em grego, que chegam a nós como clássicos gregos. Por exemplo, o texto de Heródoto, típico da Ilíada e da Odisseia. Você deve se lembrar das aulas do ensino médio, não é mesmo? Nós estudamos ali que existia a Ilíada, que existia a Odisseia, poemas impressionantes, falando da Guerra de Troia, por exemplo, né? Ou Platão. Platão também, justamente nessa época, vai ter uma grande influência do dialeto ático, e são textos que são consolidados hoje no mundo ocidental, no mundo moderno, dentro do estudo que nós chamamos da filosofia clássica, né? Platão é aquele que constrói as filosofias clássicas. Vamos falar então do período Koiné. Estamos em 900 até 330, vimos que o dialeto ático ele se perpetua, e agora esse dialeto ático vai gerar a Koiné. Veja só, o período Koiné vai de 330 até o ano 330 a.C., até o ano 330 aproximadamente depois de Cristo. Ele representa um grego que é comum, ou um grego universal. Gente, nesse período, claro, que o grego ele se torna a língua do mundo. É mais ou menos hoje o que nós temos com relação aos Estados Unidos. Dificilmente, se nós perguntarmos para um jovem de hoje se ele escuta música europeia, ele vai se lembrar de grandes bandas europeias. Pode conhecer um ou outro cantor, um ou outro autor, mas dificilmente, por exemplo, um jovem de hoje secular escuta músicas europeias ou se lembra bem, porque a grande referência musical é a referência dos Estados Unidos. Também nos filmes, por exemplo, as grandes referências que nós temos de filmes são do cinema dos Estados Unidos, ainda que nós tenhamos grandes indústrias de cinema que estão na Europa, que estão na Ásia. Então, os Estados Unidos, por conta do seu imperialismo, do seu modelo de chegar no mundo, ele também impôs elementos da sua cultura no mundo. De forma que hoje, se alguém viaja para qualquer parte do mundo, ele sabe que falando inglês, ele vai conseguir se comunicar em qualquer parte do mundo, provavelmente. O inglês se transformou na língua universal. Quando Alexandre Magno ele toma conta do mundo inteiro conhecido na época, claro que ele impõe também o grego como essa língua universal e chega em todas as comunidades. Por isso o grego ele era falado em todos os lugares. Era falado na Palestina, era falado no Egito, era falado na Mesopotâmica. O grego era falado, como coloquei aqui no slide, nas ruas de Roma, nas ruas de Alexandria, no Egito, em Jerusalém ou em Atenas. O grego era a língua normal. Claro que por isso, para que se tivesse uma língua mais simples, o grego também ele se simplifica. Por isso a gente chega no grego koiné, que é esse grego simples, que era falado em todas as partes. Como também hoje, quando nós falamos inglês, o inglês que nós estudamos nas escolas aqui no Brasil, não é um inglês extremamente erudito. É um inglês um pouco mais simples que nós usamos para comunicação. Depois, se alguém quiser estudar um inglês um pouco mais erudito, ligado à sua área de trabalho, tem que fazer aulas um pouco mais específicas, mais particulares. Ok? Para alguém que estuda espanhol hoje, por exemplo, o espanhol ele tem variações impressionantes de acento e de palavras. Tanto na América, então alguém que está na Argentina fala um show bem marcado, e alguém que está, por exemplo, no México vai falar yo, que é bem diferente. Então, além de diferenças de pronúncia, nós temos diferenças de vocabulário. Mas quando se estuda o espanhol que a gente chama do espanhol universal. Também não é o espanhol da Espanha. É um espanhol mais universal, ok? Vamos ver as causas principais para o desenvolvimento da koiné. Em primeiro lugar, a extensiva colonização. De fato, os gregos começam uma grande expansão militar que vai pelo mar, dominando o Mediterrâneo. Aprendem a navegação com os fenícios e se instauram em toda a costa mediterrânea.
Então, se a colonização é extensiva, se chegam no mundo inteiro conhecido na época, naturalmente levam também a sua língua para o mundo inteiro conhecido na época. Segundo ponto, a filiação do comércio e da política fechada às tribos gregas separadas. Ou seja, com o tempo, aquelas tribos gregas separadas começam a se conectar, começam a fazer coligações. Quando começam a fazer coligações, também se percebe que é preciso um grego mais comum, que todos possam falar e se compreender bem. Também existe um outro detalhe. Nesse período, os gregos lutaram muito com os persas para dominar o mundo. Nós sabemos que antes da dominação grega sobre Israel, era Ciro da Pérsia e todo o Império Persa, Xerxes, que dominam o mundo conhecido. E os persas eram um império extremamente forte. Por isso os gregos precisam lutar, fazem grandes guerras contra os persas. As campanhas de Ciro, inclusive, são contadas por um clássico autor grego chamado Xenofonte em Anabases e Catabases. Anabases e Catabases brinca com algumas palavras do grego, fala da subida de Ciro, mas também da descida de Ciro. Anabases e Catabases, a subida e a descida. Outros elementos importantes, as inter-relações religiosas. Além dos deuses, que eram deuses particulares, que eram deuses de cidades ou eram deuses até de famílias, existia um senso de unidade religiosa que era bem perpetuado no mundo grego. Existia um panteão comum, e nesse panteão comum existia um deus que era o deus máximo, o chefe do panteão, que era Zeus. Claro que isso gerava um sentimento de unidade e a necessidade de liturgias comuns e a necessidade de uma língua comum também. Isso é muito intensificado quando se começam a fazer festivais que são em honra aos deuses. Por exemplo, as Olimpíadas. Ou, por exemplo, os jogos que eram feitos em Delfim ou em Delos, na Liga de Delos, bem conhecida, né? Então, todos esses jogos eram em homenagem aos deuses e reuniam gente de toda a Grécia, o que gerava o sentimento de unidade e o que gerava a perpetuação de uma língua um pouco mais simples que fosse comum a todos. Ok? E, por fim, o último ponto, as conquistas de Alexandre o Grande, que é natural, que exigem o desenvolvimento de um grego comum e a introdução da cultura grega. Claro que Alexandre o Grande chega nesse lugarzinho aqui, chega em Roma. E Roma, quando conquista a Grécia, ela é helenizada. Isso é importante. Paulo, por exemplo, ele sabia que a língua que ele tinha que saber para se comunicar com todos os povos da época, desde a Ásia Menor, da Macedônia, Capadócia, a Bitínia, o Ponto, a Panfilha, a Cilícia, onde ele nasce, né, a província onde ele nasce, Tarso da Cilícia, e depois quando ele vai para a Europa, quando ele chega na Macedônia, quando ele passa, né, por toda a Macedônia e desce depois para Caia, para Atenas, para Corinto e vai para Roma, ele sabe que a língua que ele tem que usar para se comunicar é o grego. Por isso as cartas que ele escreve, antes inclusive dos evangelhos, Tessalonicenses foi escrito no ano 51, depois de Cristo, e o primeiro evangelho deve ter sido organizado, o evangelho de Marcos, próximo de 60, 65, ainda que alguns autores deem uma data até posterior. Paulo sabe, ele tem que se comunicar em grego. E quando o Império Romano começa a tomar conta do mundo, no 1 século antes de Cristo, o Império Romano ele assimila muito bem o mundo grego, sem muita dificuldade, e assimila também a cultura grega. E mantém essa cultura grega, não destrói a cultura grega em detrimento da cultura romana. Até pareando os deuses, né? Entendendo que alguns deuses eram correlatos. Isso é bem interessante. Augusto, por exemplo, César Augusto, ele tinha o seu selo oficial em grego, para que o mundo inteiro o conhecesse e pudesse proclamar o seu nome. Ok? Vamos lá, temos ainda alguns períodos para trabalhar. Quero convidar você a acompanhar comigo em tela. O período bizantino é o período que vai de 330 a 1453. O grego nesse período, ele sai do mundo todo. Claro, em 330 a dominação romana começa a levar o latim para o mundo todo. Ainda que mantenha elementos da cultura grega, elementos da filosofia grega, e faça uma fusão entre o mundo grego e Roma, a gente fala dessa cultura greco-romana que é espalhada, a língua oficial começa a ser o latim.
Portanto, nesse período, o grego ele vai sendo conservado em alguns lugares. Ele fica na Ásia e fica em Bizâncio, que era uma grande capital ali da época também. Inclusive, o bizantino ele vai ser um desenvolvimento da koiné, vai ser uma apropriação da koiné e um desenvolvimento posterior da koiné. Isso para nós é muito importante. Olha só em tela a incidência concreta disso para os estudos bíblicos. O bizantino vai ser uma continuação da koiné e nós temos cópias dos manuscritos bíblicos que são feitas nessa língua. Faz parte dessa época e é justamente a partir do século III que, como o latim começa a crescer, muitos fragmentos, muitos papiros são publicados em latim. Então o que tinha sido produzido originalmente em hebraico é passado para o latim e também o que estava originalmente em hebraico é passado para esse tipo de grego, tá bom? Um grego bizantino. E depois nós temos o período moderno, que vai de 1453 até o presente. Ele carrega um parentesco grande com a língua do Novo Testamento, muito mais do que fazem os escritos de Eurípides e de Platão. O grego moderno, de fato, se parece bastante com o texto do Novo Testamento. Vamos falar um pouquinho das testemunhas da koiné, ou seja, aonde que nós encontramos o texto da koiné. Em primeiro lugar, claro, a koiné ela é o texto tipicamente bíblico. Ele está presente na Septuaginta, todo o texto da Septuaginta é feito a partir da koiné e todo o texto do Novo Testamento também mostram elementos típicos da koiné, ainda que seja uma koiné com elementos hebraicos. Nós temos a koiné literária, o koiné literário, que está presente nos escritos dos filósofos da época de Alexandre Magno, nos escritos de Plutarco, Polibos, Josefo, Strabo, Filo de Alexandria, entre outros. Filon de Alexandria, a gente traduz como Filo. Existem muitos papiros que foram encontrados com textos escritos na koiné. Esses papiros não são estritamente religiosos, mas eram de uso popular. Então estavam ligados à literatura casual, à correspondência entre amigos, a contratos de compra e venda, a documentos oficiais, a contratos comerciais, cartas privadas, contratos legais, testamentos, registros no tribunal, notarias, elementos de governo e por aí vai. Existem também inscrições que são feitas em pedra. Isso é bem típico. São epígrafes ou avisos, que são esculpidos nas lajes de pedra para assuntos oficiais, cívicos e propósitos memoriais. Isso é bem importante. Por exemplo, a marcação de vitórias militares. Então se fazem obeliscos, se fazem monumentos e ali em cima fazem as inscrições em grego. Também esse grego muitas vezes testemunha a koiné para que todo mundo, todos os viajantes que passassem por ali, pudessem vê-lo. Nós temos também outro elemento aqui que são as óstracas. As óstracas, elas são cacos de cerâmica. Quando a cerâmica estava cozida e estava, claro, um vaso de cerâmica tinha sido cozido e estava ali com a sua forma final e ele se rompia, se quebrava, se usavam esses fragmentos para uso comum. Se levavam, por exemplo, para a escola, para treinar escrita, para anotar elementos, para que se aproveitassem, claro, aquela cerâmica. Depois, no mundo romano, a óstraca ela era usada como uma condenação de banimento. Mas as óstracas, no mundo bíblico, elas são típicas de forma de escrita, no tempo bíblico, como forma de escrita comum. Veja só em tela o que é uma óstraca. Só para que você perceba que aqui nesses pedaços, esse é um jarro, por exemplo, quebrado, e tem aqui as inscrições que são feitas em grego maiúsculo. Certo? O grego moderno, hoje, como nós já comentamos, ele é uma consequência da koiné, ao invés do ático. E quais são as influências na literatura grega que nós temos da Bíblia? Bom, vários hebraísmos. No Novo Testamento nós temos certamente traços do idioma hebraico, mesmo no texto grego. Eles resultam da influência do hebraico do Antigo Testamento e da Septuaginta. E é claro, minha gente, como o aramaico ele era uma língua vernacular não só na Palestina, mas ela era típica de todo mundo conhecido ali na época, ela entrou no mundo persa, entrou no mundo mesopotâmico, estava ali na Síria sendo falada. É claro que o aramaico vai influenciar também o grego quando ele se instaura ali na região. E também o grego vai influenciar o hebraico e o aramaico, como nós já conversamos nas nossas aulas anteriores. Então aqui no livro base,
o autor ele traz alguns exemplos, trouxe pelo menos um aqui para nós conversarmos. Ele diz que Lucas tinha algumas fontes literárias que estavam em aramaico. Infelizmente, hoje nós conhecemos muito pouco sobre as fontes que Lucas usou, ainda que nós tenhamos grandes autores clássicos do método histórico crítico que trabalhem com elementos lucanos de composição, como é, por exemplo, Joseph Augustin Fitzmyer ou François Bovon. Então é certo que, de fato, o Lucas ele traz alguns elementos hebraicos que estão presentes no texto. Um exemplo típico, tem aqui a citação para vocês, é Lucas, no capítulo 1, versículo 34. Quando Maria recebe a visita do anjo, ela vai dizer, como isso pode acontecer se eu não conheço nenhum homem? Esse conhecer, ele deve ter uma influência do termo hebraico que define conhecer, que é um termo chamado iadar. Esse termo indica um conhecimento como intimidade, e não um conhecimento como simplesmente saber que a pessoa existe. Então é claro que Maria conhecia algum homem, ela tinha vindo de uma família que tinha homens. Agora, conhecer no hebraico, ele é usado inclusive para designar a relação sexual, porque mostra uma relação de proximidade muito íntima com alguém. Isso é tipo, por exemplo, na literatura dos profetas, Oséias vai dizer que o povo de Israel, depois do processo de conversão, vai conhecer a Deus. Não é conhecer aqui com a cabeça, é conhecer com o corpo todo, conhecer com os sentimentos, conhecer com os anseios, com aquilo que vem de lugares mais irracionais. Tá bem? Então, por isso, quando se diz conhecer em Lucas, tem essa conotação sexual que é emprestada do aramaico. E tem também, naturalmente, latinismos. O latim também influencia o grego. Certo, minha gente? Com isso nós terminamos essa primeira introdução ao mundo grego, ao grego bíblico, entendendo um pouco da história. Na nossa próxima aula, que infelizmente será a nossa última aula desse módulo, a aula conceitual, nós trabalharemos com alguns elementos gregos, com os papiros, com os manuscritos, vai ser bem interessante conhecer um pouco desse mundo que conservou o texto bíblico e depois nós vamos conhecer também alguns elementos básicos do alfabeto grego. Dedique-se ao seu estudo e ao seu aprofundamento e logo nós nos encontramos para crescermos um pouco mais nas línguas bíblicas. Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem um nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, o Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, o Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, o Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, o Unicesumar do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.